vamos começar esta sessão, que é uma sessão de apresentação deste estudo e também de uma discussão e uma reação em grande medida de aqueles ou de alguns que foram objeto deste estudo. A Fundação Francisco Manuel dos Santos é provavelmente, acho que não me engano muito se disser isto, é muito conhecida pela sua ênfase em dados de natureza quantitativa, como por exemplo aqueles que decorrem da Pordata, e de vários outros estudos de natureza social ou económica que a Fundação promove. Noutros casos também, nós, noutros estudos, aproximamos destas realidades. Estou-me a lembrar de um livro que foi coordenado pelo Sr. Pierre Ribanti, pela professora Marta Tavares de Almeida e pelo Sr. João Cabo, a Feitura das Leis. Aproximamos-nos destes temas de um ponto de vista jurídico ou institucional, para dizer assim. Mas este estudo que vamos apresentar hoje é muito diferente desses, é propositadamente muito diferente. Nós achamos que, para além dos outros ângulos, quantitativo e jurídico-constitucional, que costumamos aplicar a esta realidade, era importante ter uma perspectiva metodológica, ou até epistemológica diferente, uma perspectiva que desse ênfase à realidade vivida destas instituições e, muito em particular, em vez da perspectiva um bocadinho estratosférica que nos é dada pelos números ou que nos é dada por um olhar jurídico-constitucional, uma perspectiva que desse valor e visibilidade aos atores, às pessoas, que no fundo também são elas, em grande medida, aqueles que fazem o Estado funcionar melhor ou pior. Isso depois é uma grande discussão. E para isso convidámos esta equipa. É uma equipa grande, preocupa-me e receio com o tempo que temos. Eles não vão ter tempo suficiente, todos eles, para vos falar sobre este estudo. Portanto, deixem-me dizer-vos algumas palavras sobre todos eles. Aqui temos o Daniel Seabra Lopes. O Daniel Seabra Lopes é antropólogo, é investigador no Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações do ISEG e foi, digamos, o coordenador deste estudo. Se bem que este estudo tem uma lista de 6 autores, eles foram, de facto, 6 autores a par, coautores perfeitos, mas, de facto, temos alguém que se responsabilizou por juntar esta equipa e por dar orientação ao trabalho. É também um estudo da Catarina Frois, é investigadora FCT no Centro em Rede de Investigação em Antropologia e professora do ISCTE, do João Mineiro, que é mestre em Sociologia no ISCTE e doutorando em Antropologia no Instituto Universitário de Lisboa, a Raquel Carvalheira, que é doutorada em Antropologia pelo Instituto de Ciências Sociais, o Ricardo Gomes Moreira, que é licenciado e mestre em Antropologia pela Universidade de Coimbra e pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e a Sofia Bento, socióloga e professora associada no ISEG, investigadora do Sócios. Foi esta equipa que passou vários meses, dia a dia, a acompanhar a vida destas instituições de que vos vão falar e que são responsáveis por este livro. À entrada tem esta pequena brochura, mas, para além disto, o que realmente interessa já está disponível para ser descarregado gratuitamente em PDF no site da Fundação. Podem fazê-lo a qualquer momento. E eu não perco mais tempo e dou imediatamente a palavra ao Daniel e ao João, que vos vão, enfim, com uma síntese que terá de ser certamente excessiva, mas vão tentar fazer os possíveis, por em 15 minutos vos darem um sabor do que é este livro e para vos despertar o interesse por aquilo que poderão ler com mais calma e atenção no livro, que pode ser descarregado do site. E dou-vos já a palavra. Obrigado. Bom, então, muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Eu começo por... isto vai ter que ser uma apresentação muito sucinta, mas não posso deixar de começar por agradecer muito especialmente ao Pedro Magalhães, coordenador científico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o Pedro foi também um autor da ideia para este estudo. Como ele próprio referiu, a Fundação tem trabalhado muito com dados quantitativos, mas aqui
procurou alguma inovação metodológica e, portanto, a ideia do estudo deve muito ao Pedro Magalhães, e com ele discutimos, aliás, os passos iniciais deste projeto. Ora bem, então, este estudo, que se chama O Estado por Dentro, uma etnografia do poder e da administração pública em Portugal, basicamente consiste em quê? O que nós procuramos fazer aqui, ao longo destas centenas de páginas, é descrever e analisar o cotidiano de 4 instituições que consideramos representativas de funções do Estado. Que instituições são estas? Temos a Assembleia da República, que eu acho que não precisa de grandes apresentações. Temos depois 2 tribunais de primeira instância, um tribunal criminal e um tribunal de família e menores. Um tribunal de primeira instância, como sabem, é um tribunal onde os casos são julgados pela primeira vez, portanto, onde há um contacto com o público, há uma maior proximidade do tribunal face ao público. E temos um terceiro estudo de caso sobre a Agência Portuguesa do Ambiente. Evidentemente que, sendo o Estado muito vasto, muitas outras instituições poderiam ter sido escolhidas ou pelo menos abordadas para tentar fazer este estudo. A nossa preocupação, e tendo em conta que isto era um bocadinho um exercício inédito, foi escolher instituições que fossem facilmente identificáveis com o Estado e que pudessem até constituir órgãos de soberania, como é o caso da Assembleia, como é o caso também dos tribunais. No caso da Agência Portuguesa do Ambiente, temos um exemplo de uma instituição de caráter mais administrativo, mas que também faz um papel importante de intermediação entre as leis que são produzidas na Assembleia, as diretivas que vêm da União Europeia, tudo aquilo que diz respeito ao ambiente e que de alguma maneira precisa do aval e é processado por esta instituição. Nós, na introdução do estudo, apresentamos um quadro em que descrevemos como é que a investigação foi implementada. Como disse o Pedro, isto é um estudo de 6 autores, uma equipa de 6 investigadores que se dividiu em 3 equipas de 2 investigadores. Cada uma das equipas foi para um destes 3 terrenos, de acordo com o que podem ali ver. Portanto, o João Mineiro e a Catarina Frois trabalharam na Assembleia da República, eu e o Ricardo Gomes Moreira trabalhámos nos tribunais e a Raquel Carvalheiro e a Sofia Bento trabalharam na Agência Portuguesa do Ambiente. E o que nós fizemos, já agora, convém acrescentar, é que o trabalho de campo significa permanecer durante um tempo considerável nestas instituições, um tempo que foi desde 3 meses até 6, 7, e, em alguns casos, prolongou-se para além dos prazos deste projeto, e observar, acompanhar cotidianamente o trabalho das pessoas que faziam parte destas instituições, observando-as, tomando notas, dialogando com elas, colocando questões que, de resto, nos eram suscitadas pela observação. O estudo sobre o Parlamento, eu vou fazer aqui uma apresentação muito sintética. Obviamente que isto, sendo uma investigação qualitativa, precisaríamos aqui de muito mais tempo. O estudo sobre o Parlamento está muito centrado no trabalho dos deputados. Evidentemente, estamos a falar de uma instituição com muitos funcionários. Escolhemos esta abordagem por ser talvez aquela mais conhecida e talvez também a mais importante. É um estudo que começa por fazer uma apresentação dos deputados, digamos, das diversas nuances que existem, das diversas formas de participar enquanto deputado na Assembleia da República. Depois explora a relação dos deputados com os partidos e com os grupos parlamentares. Uma relação que nem sempre é uma relação fácil, implica, como nós dizemos no estudo, uma aprendizagem das hierarquias explícitas, às vezes mais implícitas, que funcionam no Parlamento. Depois, o capítulo o capítulo sobre o Parlamento, considerar as dinâmicas entre os discursos, o lado mais encenado e todas as negociações que vão ocorrendo nos bastidores. Portanto, muita coisa importante
não é visível a partir daquilo que são os cenários do Parlamento, aquilo que é projetado no canal do Parlamento. E, finalmente, é o último tópico abordado neste capítulo, a relação dos deputados com o exterior, a sua relação com os eleitores, com os cidadãos em geral, também com os jornalistas. Portanto, são estes, fundamentalmente, os tópicos que são abordados neste estudo sobre o Parlamento. Temos aqui algumas imagens que o ilustram. Depois temos um capítulo sobre os tribunais. E aqui, como eu disse, há 2 tribunais, mas a nossa análise não é, digamos, analisar primeiro um tribunal e depois o outro. Vamos saltando de um para o outro, de acordo com 2 dimensões que nos pareceram fundamentais em termos do trabalho da Justiça. Primeiro temos toda uma descrição e análise sobre o trabalho burocrático, podemos dizer, o trabalho que incide sobre o papel e todas as técnicas de registro que dependem do papel. Portanto, tudo aquilo que passa pela circulação dos processos, a produção documental, a gestão dos tempos da justiça que é feita nos tribunais, muito pelos oficiais de justiça, e também um pouco a articulação dos tribunais com outras instituições. Temos aqui uma imagem típica de uma repartição administrativa, uma imagem que nós já nos habituámos um pouco, estas secções submersas em papel, mas a nossa análise procura, de alguma maneira, compreender a importância do papel e em que medida é que o papel pode mesmo representar permite soluções mais rápidas e mais eficazes do que, por exemplo, a informatização ou a desmaterialização. Ou seja, embora exista uma grande pressão na Justiça para a desmaterialização, o papel continua a estar presente e importa perceber porquê. A outra dimensão do trabalho da Justiça, igualmente importante, é todo o trabalho sobre as pessoas ao nível das audiências, da diligência. Portanto, tudo. O trabalho sobre as pessoas significa trabalhar a memória das pessoas quando estas prestam depoimentos, às vezes procurar convencê-las a prestar depoimento quando estão mais reticentes, trabalhar a sua biografia quando a biografia pode ser importante para iluminar certos aspectos ou para permitir decidir acerca das penas a aplicar. Portanto, tudo aquilo que acontece nestes rituais da justiça passa muito também por um trabalho sobre a dimensão da pessoalidade. E depois temos o terceiro estudo de caso sobre a Agência Portuguesa do Ambiente. É uma instituição menos conhecida, provavelmente, do que as outras 2. Nesse sentido, o estudo traça uma história desta instituição, desde a sua fundação. É uma instituição relativamente recente, mas tem um precursor, que era o Instituto Português do Ambiente, e é uma instituição que trata de vários dossiês relacionados com o ambiente. Estamos a falar de uma instituição bastante vasta, com mais de 700 colaboradores, à data do trabalho de campo. O estudo incide, sobretudo, sobre um departamento, o Departamento de Avaliação Ambiental, onde são feitos estudos de impacto ambiental relacionados com diversos projetos. Projetos podem ser públicos, podem ser privados, mas todos eles carecem, digamos assim, do aval desta associação, desta agência, que procura, de alguma forma, velar pela proteção do ambiente e garantir que nenhum empreendimento coloca sérios riscos ao ambiente. Portanto, nós, ao longo deste estudo, isto ainda são imagens da Agência Portuguesa do Ambiente, ao longo deste estudo encontramos, portanto, muitas descrições, muitas análises de procedimentos, de práticas, de tarefas concretas relacionadas com o trabalho nestas instituições e sempre com o objetivo de compreender o funcionamento das instituições do Estado, de chegar a uma visão integrada desta vida institucional. Aspectos como as dinâmicas entre palcos e bastidores, as complementaridades entre os procedimentos formais de caráter abrangente, que estão nos regulamentos, que estão nas normas, e depois as soluções locais, muitas vezes improvisadas, mas que permitem resolver determinados problemas ou contornar determinados obstáculos. Finalmente, a articulação entre cada uma destas instituições com outras instituições são alguns dos aspectos que nós abordamos aqui. Ainda uma última consideração, antes de passar ao meu colega João, que tem a ver com a importância da etnografia. Isto não é propriamente uma
imagem do nosso estudo, embora as fotocopiadoras estivessem sempre presentes em qualquer um dos contextos, mas, digamos, há uma história sobre este botão verde das fotocopiadoras e, de alguma maneira, atribui a uma investigação etnográfica a responsabilidade por se ter descoberto a utilidade deste botão. Algures no início dos anos 80, num centro de pesquisa ligado à empresa Xerox, que fabricava este tipo de materiais, e que foi das primeiras empresas, aliás, a contratar antropólogos, foi realizada uma investigação de observação do trabalho com fotocopiadoras, no sentido de perceber que tipo de problemas é que as pessoas podiam enfrentar. E no âmbito dessa observação, ter-se-á descoberto as dificuldades que as pessoas experimentavam e ter-se-á, é o que a história diz, pensado nesta solução de um botão verde que facilitaria o uso das fotocopiadoras. Esta é uma história que circula ainda hoje pela internet, mas que não é totalmente verdadeira. A verdade é que as observações que foram feitas e as filmagens que foram feitas incluíam máquinas que na altura já tinham este botão. E mesmo assim a utilização era complicada. Mesmo assim os utilizadores, cada vez que abordavam uma máquina destas, procuravam pôr-se numa posição do que é que a máquina vai fazer se eu carregar aqui ou ali. Portanto, era uma interação relativamente complicada. E enquanto, por um lado, no design da máquina houve uma preocupação de a tornar acessível aos utilizadores, os utilizadores, quando a usavam, tratavam a máquina não como qualquer coisa que os estivesse a servir, mas como algo com quem tinham que interagir e perceber um pouco a sensibilidade que ela tinha. Eu acho que a história é interessante por uma razão. É que a etnografia não serve propriamente para encontrar estes botões mágicos que resolvem problemas, serve isso sim para mostrar como a realidade muitas vezes é mais complexa do que nós imaginamos, que ela é atravessada por uma série de intencionalidades, de racionalidades, e o que faz com que muitas vezes estas soluções aparentemente simples não tenham tanto assim um bom resultado como se esperava. Bom, e era fundamentalmente o que eu vos queria dizer. Depois destes 3 estudos de caso, nós temos uma última parte do capítulo que procura de alguma maneira fazer uma análise comparada, e é um pouco sobre essa parte que o João vos vai falar. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. De facto, como o Daniel salientou, nós procuramos olhar para cada um destes universos institucionais no sentido de perceber o que é próprio, o que é específico de cada uma das instituições analisadas. Mas uma das ideias que tínhamos desde o início era tentar perceber como é que nós, a partir dos indícios de cada uma destas instituições nos davam, esses indícios, de que forma é que podíamos articular, conjugar, perceber linhas de interpretação comuns às 3 instituições, e, desta forma, ter algumas pistas sobre o que nós chamamos uma teoria etnográfica do Estado. Nós, conjugando algumas dos resultados que íamos tendo, produzimos 2 linhas de interpretação amplas. Uma delas é esta, a ideia do Estado como complexo organizacional. Eu vou apenas sinalizar o que é que estas linhas tratam, não vou poder desenvolver porque é uma discussão complexa, mas, no fundo, esta ideia do Estado como complexo organizacional acentua, por um lado, a ideia de que o Estado são as suas infraestruturas, isto é, o Estado são um conjunto de padrões, de dispositivos, de classificações estáveis, permanentes e duradouras, que são independentes, de alguma forma, dos agentes que no concreto as executam. E a gente identifica algumas infraestruturas, a agencialidade dos documentos, os interpostos de tradução, os modos de processamento locais ou a combinação entre paradigmas tecnológicos. Mas, por outro lado, o Estado são estas infraestruturas, mas também são as pessoas concretas que os executam. E, nesse sentido, há uma outra face do Estado como complexo organizacional que tem que ver com competências partilhadas, léxicos de trabalho, a forma como as pessoas contactam com o público e resolvem problemas, situações, tensões, etc. A gestão emocional que os próprios agentes do Estado têm que ter no seu trabalho diário. Portanto, a dimensão das pessoas também foi incluída nesta interpretação. Por outro lado, a ideia de redes, não é? Esta ideia de que, quando observamos o cotidiano, percebemos que o Estado não é, de alguma forma, uma imposição unilateral de uma instituição sobre uma realidade. Pelo contrário, o Estado é uma rede de instituições que trabalha sobre um determinado domínio e que convoca diferentes contextos de trabalho, contextos institucionais distintos, sobre o mesmo objeto, criando um conjunto de desafios que são superados e discutidos e trabalhados no cotidiano.
Em quarto lugar, as hierarquias próprias do Estado, portanto, esta ideia de que não é possível compreender a ação das pessoas individuais sem perceber os contextos da organização do seu local de trabalho, e onde as hierarquias potenciam determinados tipos de ação distintos consoante o lugar que as pessoas ocupam nas dinâmicas relacionais das instituições. E, por último, as racionalidades, ou seja, se o Estado tem razões que lhe são próprias, nós tentamos perceber quais é que são essas razões. E temos uma grande discussão sobre isso, convocando autores, mas também depoimentos das pessoas concretas, percebendo a forma como elas justificam as ações que tomam todos os dias. Esta é uma linha de interpretação. A segunda é esta ideia do Estado como lugar de tensão, ou seja, nós recusámos um pouco a ideia de pensar o Estado de uma forma abstrata e, portanto, fomos olhar para as interações, para o cotidiano, para a forma como as pessoas desenrolam a ação todos os dias. E o que nós pudemos perceber é de que o Estado é um lugar de tensão, de várias tensões. Uma delas, as tensões entre a pessoalização e a impessoalização, isto é, o Estado são um conjunto de procedimentos tendencialmente marcados pela impessoalidade, pela formalidade, pela objetividade, etc. Mas, por outro lado, o Estado também é atravessado por dinâmicas de envolvimento pessoal, de envolvimento emocional, de envolvimento motivacional, de soluções de âmbito local que as pessoas encontram e que não seguem propriamente regras pré-definidas. Portanto, esta tensão é uma tensão que nós identificamos. Uma outra tem que ver com a colegialidade e a individualidade no Estado. Ou seja, há dinâmicas de trabalho e de decisão feitas, desenvolvidas no âmbito coletivo, um coletivo de juízes, um grupo parlamentar, um coletivo de técnicos, mas há outras lógicas de discussão e decisão que remetem para o protagonismo individual de determinadas pessoas, e isto gera também tensões no cotidiano. Um terceiro aspecto tem que ver com esta tensão entre burocracia e ritual, aqui tomada mais analiticamente, mas para acentuar esta ideia, é que o trabalho do Estado é, por um lado, um trabalho feito muito nos gabinetes, nas secretarias, seguindo normas, procedimentos, prazos, trabalhando sobre objetos de papel, mas, por outro lado, o Estado é também a sua dimensão ritual, ou seja, um conjunto de cerimoniais perante a comunidade em que o Estado encena a sua própria ação, através de espaços com simbolismos próprios, onde as pessoas ocupam determinados papéis, onde se utiliza a tecnologia de uma determinada forma, onde há palcos e onde há bastidores. Portanto, esta dimensão. E uma penúltima dimensão sobre as parcerias e conflitos, ou seja, a ação do Estado é motivada por cumplicidades, lógicas de articulação, parcerias e acordos, mas também por dinâmicas de conflito, de conflitualidade, de resistência, e ambas fazem parte do funcionamento normal do cotidiano do Estado. E, por último, esta ideia da gestão, produtividade e controle, no sentido em que há um grande escrutínio sobre o Estado, permanente escrutínio sobre o Estado, sobre as pessoas, há representações sobre o que é um funcionário público, a forma como ele trabalha, e essa imagem produzida publicamente sobre o Estado influencia a forma como as pessoas trabalham no cotidiano, as pressões que sentem da avaliação, ter que mostrar sempre publicamente o trabalho que fazem, etc. Por último, para acabar, tentamos responder um pouco a esta pergunta: de que Estado se fala quando publicamente ouvimos falar do Estado? O Estado, como sabemos, é um objeto que suscita fascínios de vários tipos, amores e ódios, mas as representações gerais sobre o Estado tendem a acentuar uma ideia do Estado como algo uno, homogéneo, etc. E a nossa questão, a questão etnográfica, a hipótese etnográfica que a gente coloca é esta: quando falamos de Estado, falamos exatamente de quê? Do distanciamento dos funcionários ou da impessoalização ou do empenho pessoal e emocional? Falamos das hierarquias rígidas ou falamos das tensões que elas geram? Falamos da colegialidade das decisões ou do protagonismo individual dos agentes? Falamos da lógica burocrática ou falamos das dinâmicas rituais e cerimoniais? Das parcerias que os agentes estabelecem ou dos conflitos latentes? Ou seja, do nosso ponto de vista, o Estado não tem um rosto abstrato e ele apresenta-se-nos como algo que tem vários rostos humanos, e é um pouco essa a ideia da etnografia e a hipótese etnográfica que nós quisemos colocar. Obrigado. Esqueci-me só de referir, uma nota importante é que o Estado tem vários rostos humanos, alguns deles estão aqui presentes e, portanto, queríamos também agradecer em nome da equipa toda aos Estados e à senhora juíza que vêm aqui apresentar e que nos podem também dar as suas opiniões críticas sobre a forma como nós criticamente também vimos o seu trabalho. Muito obrigado pela vossa presença.